Hoje nós vamos estar conversando, lendo, discutindo sobre um assunto impactante, um assunto que em outras épocas eu diria que muito talvez eu não traria um assunto assim para uma discussão religiosa em outras épocas. E um assunto bem forte. E eu já gostaria de iniciar esse assunto. Ai, toda hora eu estou colocando a mão na câmera porque eu estou no celular, tá, gente? Então, tô meio... Eu vou achar aqui, porque eu quero iniciar com uma fala importante. Por se tratar de um assunto muito forte, vou pegar o outro celular, porque ele tem defeito aberto. Então, vamos lá. Isso. Eu gostaria de já iniciar esse assunto. Relembrando aqui que é um artigo que pode trazer gatilhos para as pessoas, né? E por ser forte, né? Para aqueles que já experimentaram o ceticismo, tanto que quando a anciã Tess colocou esse artigo no mídia, né? Ela já iniciou os comentários dela assim, dizendo que ela não tinha intenção, né? A intenção não era para causar horror, né? E nem horror do abuso do gênero, né? Descrito, mas para destacar algumas coisas. Uma das coisas que nós vamos destacar é a resposta de um defensor público a uma questão. E aqui agora eu queria que vocês visualizassem no cartaz o nome desse defensor público. Vocês estão conseguindo enxergar aqui direitinho? Podem falar quando eu perguntar se vocês não... Porque no chat, eu não sei se eu vou conseguir acompanhar tão bem. Eu vou até pedir a Rayane o auxílio para que ela leia o chat e me fale. Mas vocês também podem entrar e me interromper, tá? No microfone. Então, o nome desse defensor seria esse. Eu vou pedir para repronunciar para a gente como é a pronúncia desse nome, por favor. Ela está entrando aí agora. Tá. Saído, Dani. O Dani. Ai, gente. Scott... vamos falar Scott Coffee, tá tudo bem. Scott Coffee. É o que eu falaria também. Scott Coffee, né? Bom, e esse defensor público, ele obviamente está defendendo alguém. Nós vamos ler mais, nós vamos ler o artigo e vamos entender mais. Como você pronunciaria esse nome, Dani? Toseland. É Toseland. Tá ótimo. Toseland. Então, eu acho, tá? Então, Scott Coffey é o defensor público de Toseland. Vamos lembrar desses personagens que vão estar dentro desse artigo, ok? Então, vamos para o artigo.
Antes de ir para o artigo, eu queria ressaltar mais uma coisa. Logo no início também dos comentários, quando a anciã Tess colocou esse artigo, ela no comentário coloca uma frase que eu achei importante, que ela põe um título. E a gente sabe que é muito importante, os títulos são muito importantes. A gente teve um estudo com o Renildo, né? E ele fez a gente pensar sobre o título, né? Em algum momento ele mencionou o que de importante nos textos a gente precisa analisar e olhar o texto, e o título é uma das coisas. E nesse comentário dela, ela põe um título, e ela coloca como misoginia e sociedade principal. Então, o que a gente vai focar nesse artigo é justamente algo que vai falar, o que vai nos fazer enxergar isso. Misoginia correlacionado com sociedade principal. Misoginia e sociedade principal. Ok? E depois a gente vai, então... eu acho que dá para a gente já, antes de ler o artigo, conceituar isso, né? Vamos conceituar agora. Então, eu vou pedir a Rayane para conceituar para a gente o que é misoginia. Misoginia seria o ódio, preconceito ou a aversão. E aí, a forma como a misoginia ela pode acontecer de diversas formas, como olhar a mulher de uma Só um minuto, Rayane. Vocês estão escutando a Rayane? Está um pouquinho distante e está fazendo ruído também. Ok. Oi, Cris. Tá mudo, Cris. Só um minutinho. É porque aqui, para eu e a Rayane falarmos, eu tenho que colocar o meu mudo para ela ligar o dela, senão dá microfone. Só um minuto, tá? Então, desculpe, né? Misoginia seria a aversão, né? Esse ódio ou o preconceito às mulheres. Ok, agora vocês ouviram bem? Sim. Sim. Mais alguém gostaria de trazer o conceito de misoginia? Não? Então, vamos partir para pensarmos sobre sociedade principal. O que seria a sociedade principal? Assim, né? Claro que se a gente for procurar esse termo sociedade principal, elas vão estar meio que separadas, né? E então a gente pode imaginar o que é sociedade, um conceito de sociedade, e o que é
principal, que seria coisa principal, né? O significado principal. E daí isso junto, que seria sociedade principal. Alguém gostaria de contribuir? Ô, Cris, Cris, Sim? Tem o Renildo, tem a Renilde. pode ir a Rê você... primeiro. Rê. Oi? Pode ir a Rê primeiro. Tá. Então, a gente vê assim, a gente pesquisando, a gente encontra, né, que a sociedade ela é universal e generalizada, né? Quando a gente fala em sociedade, que a sociedade é ampla, mas também ela é abstrata. E é uma rede de relações sociais que não pode ser tocada. Nessa rede tem interesses comuns de várias comunidades. Então, essas comunidades juntas, presentes, elas formam a sociedade. Uhum. E as sociedades são compostas por grupo de pessoas com maior organização, e geralmente esses grupos, eles encerram em si mesmo as comunidades e nelas havendo uma organização. Uhum. Renildo? Obrigada, Renildo. Ô, Cris, eu não sei se eu entendi a pergunta. Talvez a minha resposta não vai responder a sua pergunta, mas o que vale é a gente participar e a gente perguntando, a gente aprende também, ou talvez, né? Mas, bom, não sei se eu entendi a pergunta. Seria, no meu modo de pensar, seria a sociedade que todos consideram como principal, os brancos ou as elites, as mais ricas? Seria essa a resposta? Eu não sei se eu respondi a pergunta, se eu entendi. Na verdade, a gente não tem uma resposta que seria a correta. Ei, Cris, A gente está Cris, tentando. Só um minuto. desculpa, Sim? é porque eu falei sociedade e depois eu não completei colocando a sociedade principal, né? Ah, sim. Eu falei da sociedade, vou voltar a repetir para a gente ter de novo esse pensamento da sociedade, que ela é universal e generalizada, né? Que ela pode ser ampla, pode ser abstrata, mas agora o Renildo trouxe sobre uma visão, ele colocou de uma visão mais simplificada, né? Colocando isso sobre a maioria, por assim dizer, entre aspas, né? Numa sociedade, para se dizer uma sociedade principal. Mas, assim, dentro dos assuntos que a gente tem discutido, do clamor da meia-noite, a gente pode estar trazendo aqui a sociedade principal, como nós temos visto a respeito do patriarcado desde sempre, né? Então, uma sociedade principal trazendo todas essas características do patriarcado. Sim. Então, por isso eu iria responder ao Renildo que a gente não tem uma resposta correta de uma sociedade principal, porque depende do que a gente está tentando falar sobre isso, porque em algum aspecto pode sim soar nesse sentido que o Renildo está trazendo, em outro aspecto pode ir para esse sentido que a Renilde está trazendo. Mas hoje, especialmente, dentro do artigo, dentro do que a gente vai ler do artigo, Renildo, é mais sobre o que a Renilde está trazendo, tá? É mesmo dentro da família, né? Aquele modelo principal, digamos assim, de patriarcado, da família tradicional, né? Onde o homem é a autoridade, né? Eu acredito que seja para esse viés, né? Se mais alguém tiver
como contribuir nesse aprendizado aqui sobre esses temas que a gente está falando, agora em especial a sociedade principal, pode se manifestar. O Renildo entendeu. Que bom, Renildo. Bom, para a gente, então, acelerar para ir para o artigo, ele assim, tem bastante coisas para a gente ler, e eu acredito que seja importantíssimo a leitura desse artigo antes que a gente discorra e entre nas questões. Eu vou colocar, então, o artigo, a Rayane vai compartilhar para a gente, e nós vamos ler esse artigo juntos, tá? Eu vou iniciar, e depois eu vou pedir o Renildo para ler a outra parte, pode subir um pouquinho? Isso. Se você subir um pouco mais, é melhor para me visualizar aqui as partes para mim falando. Cada parágrafo aí, né? Tem essa primeira parte, eu vou ler até essa terceira aqui, né? Até sequestro, a palavra sequestro. Depois de mim, eu vou pedir nessa outra parte aqui de baixo, até Tosland, né? Para o Renildo ler. Na verdade, eu preciso que o Renildo leia até seu histórico criminal é mínimo, até aqui. Tá bom, Renildo? Pode ser? Pode, Cris. Eu vou tentar, porque a letra está Ok. bem. Vou tentar ler. Tá miudinha? E depois do Renildo, você pode levantar um pouco mais, Rai. Aí eu vou pedir para ler até embaixo aí, nesse mesmo mês, né? E termina esse subject, eu acho que é isso, desse outro, é o advogado da vítima, né? Então, mais alguém vai ler depois do Renildo, então vai pensando quem pode ser aí, tá? Para a gente fazer mais discorrido e sem interrupções, aí o nosso raciocínio vai ser mais sequencial. Vamos lá? Então, vou pedir para a Rayane colocar mais no início para mim, por favor. A gente vai começar a leitura. Mais uma vez, eu digo que não é para causar horror e nem com a intenção de trazer gatilhos para ninguém, mas para mesmo nós entendermos essas questões tão importantes, tá bom? Que estão inseridas, e esse artigo vão trazer bastante exemplo. Uma menina deu à sua professora uma nota de sua mãe pedindo ajuda. Em sua casa, a polícia encontrou uma criança morta em um freezer. Pode explicar. Esse é um artigo por Jack Caesar. Quando uma mãe de Las Vegas mandou sua filha para a escola primária na terça-feira de manhã, ela deu à menina uma pilha de notas adesivas para dar à sua professora. As mensagens, disse a polícia, eram um pedido de ajuda. A mãe escreveu que seu namorado a segurava contra a sua vontade e que ela temia que seu filho, de apenas 4 anos, que ela não via há meses, estivesse morto, de acordo com o seu advogado. Depois que a escola relatou a carta às autoridades policiais, os policiais do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas chegaram à casa e prenderam um namorado, Brandon Tusland.
de 35 anos. Ele foi denunciado 2 vezes por sequestro. Renildo, pode dar. E agora, Cris? Uhum. Tá, ok. Opa, mexi um pouquinho. Scott Coffey, o defensor público de Tosland, disse em entrevista ao o Post que procurara uma avaliação. Renildo, Estou lendo errado? é porque é um pouquinho pra cima, aqui, no dia seguinte. Ok, quando os desculpa. detetives revisaram. Uhum. Tudo bem. Tá. No dia seguinte, quando os detetives revisaram a casa, encontraram um freezer na garagem. Dentro, disseram as autoridades, estavam os restos de uma criança. Mais tarde, membros da família o identificaram como sendo o menino de 4 anos, disse o advogado da mãe. Stephen Stubbs, a Washington. Tosland agora também enfrentara. Peraí, que mexeu a tela, eu tive dificuldade de acompanhar. Tá, deixa eu começar aqui. Tosland agora também enfrentara as acusações de assassino, disse a polícia. Scott Coffey, defensor público de Tosland, disse em entrevista ao Post que procurara uma avaliação de saúde mental para seu cliente e que é muito cedo neste caso para saber o que aconteceu. Ele também acusou a aplicação da lei de ser muito rápido para determinar os fatos do caso e disse que ainda não revisou as provas contra Tosland. Seu histórico criminal é mínimo, acrescentou Koff. Até aí, Cris? Isso, obrigada. Nada. Desce um pouquinho aqui. Ai, Mas você alguém quer... pode ler? Uhum. Sim, por favor. Sim. Tosland foi preso em 2018 e carregado com 2 acusações de agressão doméstica, mostram os registros do tribunal. No ano seguinte, ele não contestou. O Coffey disse que a violência doméstica não é uma acusação incomum e que, se o que o Estado está alegando é verdade, certamente está fora do caráter de Tosland. Durante entrevistas com os detetives, a mãe disse que Tosland havia abusado dela e que ela não estava autorizada a sair de casa sozinha ou entrar na garagem, de acordo com o noticiário de quarta-feira da polícia de Las Vegas. A mãe viu seu filho de 4 anos pela última vez em dezembro, ela contou aos detetives. Ela temia que ele estivesse morto e não podia obter uma resposta direta de Tosland, disse Stubbs. Depois que o corpo da criança foi encontrado no freezer esta semana, os detetives descobriram um grande buraco no quintal. O departamento de polícia confirmou ao The Post, LT Ray Spencer, disse à revista de Las Vegas Review Journal, que sua equipe acredita que Tosland planejava usar o buraco de 8 pés de profundidade para enterrar o garoto. Spencer também disse ao jornal que a polícia encontrou sujeira em um U-Haul estacionado na entrada da garagem. Esse U-Haul é como se fosse containers que as pessoas podem alugar, né? E deixar em frente de casa, em frente à garagem, para colocar suas coisas, seus pertences, né? Então, voltando, Spencer também disse ao jornal que a polícia encontrou sujeira em um U-Haul estacionado na frente da garagem. Tosland e a mãe se encontraram através de seu falecido marido, que morreu em janeiro de 2021, de uma doença respiratória não especificada. Desculpe, mas saiu aqui da tela para mim. Alguém poderia finalizar? Eu não consigo ver o final. Deixa eu ver.
Só um minutinho, que ela vai clicar de volta Tá. aonde está. Toseland e a mãe encontraram. Ah, tá. Toseland e a mãe se encontraram através de seu falecido marido, que morreu em janeiro de 2021, de uma doença respiratória não especificada, disse Stubbs. Após a morte, Toseland supostamente a confortou, e os dois se aproximaram. Eles começaram a namorar em março de 2021, de acordo com Stubbs. Nesse mesmo mês, a mãe e seus 2 filhos mudaram-se para Toseland, e pouco a pouco ele começou a exercer cada vez mais controle, disse Stubbs. Continue, Cris. A Rayane pode continuar para a gente. Tá. Mãe disse a Stubbs que Toseland abusou sexualmente, física e emocionalmente dela durante meses. Stubbs disse que Toseland a alienou de sua família, confiscou suas chaves de telefone e do carro, controlou sua mídia social e deixou seu emprego em seu nome. Toseland também, supostamente, instalou cadeados, vigilância por vídeo e sensores de movimento que ele poderia monitorar em seu telefone, de acordo com Stubbs. Só piorou ao ponto de, finalmente, em dezembro, houve um dia em que ela tentou sair de uma sala e ela estava trancada, disse Stubbs. E a partir daí, ela foi mantida cativa. Toseland supostamente manteve a mãe presa e ameaçou matar seus filhos se ela tentasse sair. Desde o momento em que foi mantida cativa, em dezembro, até quando foi resgatada, nunca houve um momento em que ela pudesse ter fugido de casa com sua filha, disse Stubbs. Ele se certificou disso. O advogado de Toseland, Coffey, disse que não podia comentar as alegações de abuso porque ainda não tinha recebido documentos da investigação. Eu certamente entendo por que ela queria se colocar à frente da investigação, disse Pop, referindo-se à mãe. Até que tenhamos a oportunidade de olhar para as coisas, tudo é uma possibilidade. A mãe começou a planejar sua fuga semanas atrás, quando, durante as viagens de semana com Toseland para deixar sua filha de 7 anos na escola, ela encontrou um bloco de notas adesivas e uma caneta no carro de Toseland, de acordo com Stubbs. Durante um minuto em que levou Toseland para acompanhar a menina até o guarda da travessia, a mãe, enquanto supostamente algemada no carro, escrevia rapidamente anotações. Segundo Stubbs, segunda-feira à noite foi a primeira oportunidade da mãe para agir em seu plano. Por alguma razão, a filha foi autorizada a dormir na mesma cama que a sua mãe, disse Stubbs. Então, a mãe orientou sua filha sobre o que fazer. E no dia em que foram resgatados, a mãe conseguiu esconder as anotações sobre a pessoa de sua filha. Quando a menina de 7 anos chegou à escola, ela entregou as anotações ao seu professor, disse a polícia. A mãe e a filha, embora lidando com o trauma de sua experiência, são gratas aos funcionários da escola e às autoridades policiais que as resgataram, acrescentou Stubbs. Funcionários responsáveis pela aplicação da lei ainda não
identificaram a causa da morte do menino. Uma autópsia está sendo conduzida pelo escritório do Clark County Coroner, disse a polícia. Roswell, que segundo seu advogado está detido na cadeia do condado, deve voltar ao tribunal na segunda-feira. Isso. Então, vocês viram? A gente vê vários personagens nesse artigo, pessoas, né? É um artigo triste. E a gente vê a misoginia presente muito forte. Vítimas. Uma sociedade. E uma coisa que a anciã Tess queria destacar nesse artigo é tanto a resposta desse defensor público, né, Scott Coffey, que era o defensor público de Tussland, 35 anos, esse homem, que se aproximou dessa mãe em um momento de fragilidade dela, onde havia falecido seu ex-marido, seu esposo, e então começa a se relacionar com ela. E pouco a pouco a convence, ela vai morar com essa pessoa, com esse homem. E ele então começa a exercer sobre ela o domínio, o poder, e acaba levando ela à cárcere e cometendo todos esses crimes. E sem que ela tivesse nenhuma saída. E o que a anciã Tess quer destacar é tanto a resposta desse defensor público, quanto também o silêncio da fonte. Ela está se referindo ao jornal, né, ao The Post, né? E também aqui, no caso, quando no artigo coloca, a gente vai entender o segundo ponto, que seria o silêncio da fonte, talvez num segundo estudo, porque pelo horário eu só vou conseguir destacar esse primeiro ponto, que é a resposta do defensor público. E com isso, a gente vai ver que ilustra muito como a sociedade trivializa a misoginia. Faz com que a misoginia seja uma coisa, pareça com que seja uma coisa comum, simples, banal, talvez. E vocês lembram qual foi a resposta no artigo? A gente lendo, qual foi a resposta que ele deu? O defensor público? Sobre defesa do seu cliente? Que precisaria averiguar melhor, né? Todas as acusações. Uhum. Que achou muito rápido, né, a ação da justiça, por assim dizer, né, que foi muito rápida. Uhum. Eu acho que falou da saúde mental também. Né? E que precisaria também, eu ia completar, e que precisaria checar a saúde mental do cliente dele. Uhum. Uhum. Sim. Mais alguém gostaria de contribuir? Eu acho que ele falou a questão de o mínimo, que eu acho que ele tinha feito era o mínimo também, mas acho que eu não me lembro direito, tenho dificuldade em recapitular. Assim. O histórico criminal dele, né? Era o mínimo, né? Era pouquinho, né? Sim. Isso, realmente. Então, se a gente conseguir olhar para o quadro aqui, vai estar exatamente isso. O que ele disse
procurará uma avaliação de saúde mental para o seu cliente. Isso a gente consegue ouvir em várias situações em que inclui homens cometendo crimes de misoginia e que acabam levando a crimes de homicídios e violência doméstica e coisas desse estilo, porque é muito mais fácil colocar como saúde mental dessa pessoa do que encarar e levar em consideração o real fator, que é a misoginia. A misoginia se coloca como um fator comum e a saúde mental ela pode ser, como se diz, ela pode ser, não é desculpada, mas tem uma palavra, justificada. Ela pode ser justificada. E uma vez conversando com a Ancianté sobre esse assunto, eu a perguntei justamente sobre isso, da questão da saúde mental. E ela me disse o seguinte, que na sociedade, os homens estão se comportando, mesmo aqueles que não têm nada na sua saúde mental, eles são sadios mentalmente, assim, eles não têm uma patologia, e é assim que eu posso dizer, eles não têm uma patologia, eles não têm um diagnóstico, né? Não é patológico nada que eles têm, mas eles se comportam e eles têm atitudes como tal. Então, não é necessário ter saúde mental, ter uma saúde mental comprometida ou ser patologicamente diagnosticado com essa. Porque o comportamento dos homens em geral, por causa do pensamento misógino, se compara, se iguala a aqueles que têm problema de saúde mental, no sentido de são capazes de cometer atrocidades. Vocês me compreendem? Sim. Ok. Então, há um risco muito grande de usar esse termo como desculpa, como justificativa, como qualquer outra coisa para se dizer, para esconder a misoginia. E quando a misoginia e mesmo as atitudes mais bruscas, mais horríveis, elas estão presentes em uma sociedade que a gente julgaria sadia. Depois ele também responde uma das partes de destaque, que ele diz: é muito cedo para saber o que aconteceu. Como é muito cedo para saber o que aconteceu? Ele tem uma ficha, ele tem um histórico criminal, ele tem o que eu acredito que já bastaria todo o relato de uma mulher, uma vítima, que foi torturada, que foi abusada, que foi carcerada, que perdeu um filho. Ele matou uma criança. E ainda assim, essa resposta é usada para dizer que é muito cedo
para saber o que aconteceu. Em outros pontos do artigo, se vocês forem ler, ele até acusa a própria mulher de que ela está se adiantando, que ela está à frente da justiça e da lei, porque a lei ainda não sabe o que de fato aconteceu. E ela está já o acusando de fazendo várias acusações a esse homem. Então, os fatos começam a ser possibilidades, porque tem uma parte no artigo que ele diz: enquanto não se tem certeza, tudo é possível, tudo se torna possibilidade. Vocês se lembram que tem isso? Uma parte no artigo em que está escrito isso? Os fatos vindo da boca de uma mulher que está falando que já seria o suficiente, uma testemunha suficiente de todo esses crimes contra esse homem, se torna possibilidade. Está muito cedo para saber o que aconteceu. Ela está à frente da lei. Ela está dizendo muito precipitada, porque ainda não se sabe o que aconteceu. Vamos estudar os fatos. E, por último, em destaque, o seu histórico criminal é mínimo. O que é um histórico criminal mínimo? Alguém pode contribuir? Assim, o que seria um histórico criminal mínimo? Pode colocar assim, o que vem na cabeça de vocês, que eu falasse assim: fulano tem um histórico criminal mínimo. O que vocês diriam? Já? Posso falar? Primeira vítima. Porque foi a primeira vítima. Primeira vítima, ele nunca cometeu outro crime, né? Já não seria um mínimo, né? Mas tá, para a sociedade tem que olhar, será que foi ele mesmo? Foi uma primeira vez que cometeu será que é ele mesmo? Né? O que mais? Alguém mais poderia contribuir? Cris, da ideia de que é natural que uma pessoa tenha crimes registrados, né? De que, tudo bem, é normal. Ótimo. Outro ponto também é porque quando se trata de violência doméstica, né? Quando é um caso dentro da família, né? Que acontece uma violência, então ela é tratada como comum, como mínima, né? Dentro da família. Exato. Sim. E se a gente for visualizar todos essas contribuições aí agora que vocês fizeram, vai justamente fazer o ponto que a ansiedade queria, que é a trivialização da misoginia. É o que a sociedade, é o que acontece, né, que a gente vê, é fazer essas coisas se tornarem comuns, principalmente quando se trata no meio doméstico, no meio da sociedade principal, que é a família, que é aquela constituição padrão, tradicional. E tanto um defensor público quanto uma fonte que se esperava trazer uma postura digna de respeito a isso,
infelizmente, não acontece. E só para a gente finalizar esse último ponto, seu histórico criminal é mínimo, vamos relembrar o histórico criminal dele. Toslen foi preso em 2018, processado com 2 acusações de violência doméstica. Mostram os registros judiciais. No ano seguinte, ele não contestou. Koff disse que a violência doméstica não é uma acusação incomum. Vocês observaram nessa fala? A violência doméstica não é uma acusação incomum. Lembram do comentário da Rê Mills? Quando se trata da violência doméstica? Se o que o Estado está alegando é verdade, certamente está fora do caráter dele, de Toslen. Então, esse foi o primeiro ponto que eu consegui abordar nesse estudo. E eu espero ter um próximo estudo para que eu possa abordar e considerar o segundo ponto. Mas eu quero finalizar com uma fala da nossa anciã Tess, que eu achei muito forte, mas ela é necessária. Ela diz assim: há uma leveza, um espírito casual que continua a ser demonstrada dentro desse movimento sobre esta questão, o que faz com que a liderança responda tanto na organização quanto nas apresentações, como seria de esperar das feministas radicais. Esta questão é o teste mais difícil que Deus já trouxe à humanidade. Eu vou repetir. Esta questão é o teste mais difícil que Deus já trouxe à humanidade. Se não fosse assim, não seria o dano original feito no Éden. E não teria sido preciso até o fim da história da Terra para que Deus trouxesse um povo para onde ele pudesse ser abertamente confrontado. Eu abro agora para vocês, para que vocês possam perguntar, para que vocês possam fazer mais considerações e logo nós podemos orar e finalizar o nosso. Então, Cris, eu acredito que você está trazendo, como nós vimos no estudo na semana passada, que eu trouxe da anciã Terry, que ela nos pedia para estarmos sempre estudando sobre o ativismo do direito dos homens. E aqui nesse artigo a gente pode ver isso muito bem representado. Porque, como você falou, uma fonte que deveria ser uma fonte de informações corretas não se posicionou corretamente. Eles estão informando a notícia, informando tudo o que aconteceu, mas de uma forma, como eu poderia colocar assim, não estão julgando não estão se colocando na posição de que a misoginia e a violência doméstica ela é tão prejudicial à sociedade e a forma como a mulher fica colocada dentro de uma situação como essa, de um crime horrendo,
né, de uma situação carcerária, que ela estava dentro da casa dessa pessoa que se aproveitou do momento difícil dela. Então, a gente pode ver bem aí nítidos características, porque mesmo a gente viu no estudo que a gente precisa conhecer de tudo isso que não representa o caráter de Deus, para que a gente possa reconhecer o caráter de Deus. Então, a gente pode ver muito bem representado aí o ativismo no direito dos homens, porque ainda que tudo que ele praticou, ele ainda é visto como uma pessoa que precisa, ainda é colocado que precisa se atestar sobre a sanidade mental dele, do que ele fez, ele ainda tem uma lista criminal mínima e um exagero completo. Uhum. Sim. Aí eu realmente iria abordar um pouco mais disso no segundo ponto. Mas obrigada, muito obrigada pela consideração e pela contribuição, melhor dizendo. Mais alguém? A Rayane quer contribuir? O que eu achei interessante, Cris, nesse artigo é que parece que muitas vezes as mulheres elas não conseguem assim ser ouvidas de fato. Parece, né, como esse defensor público, as autoridades parecem não dar crédito àquilo que as mulheres chegam e relatam, porque quando, né, ela traz esse histórico, o filho dela foi morto, ela foi algemada, o namorado colocou, né, câmeras de segurança, não deixava ela sair de casa. O artigo menciona também que é algo que muitas pessoas que são abusadores fazem muito, é tirar toda a rede de apoio que a vítima tem. No caso desse, né, do namorado da vítima, o artigo mesmo menciona que ele afastou ela dos amigos, da família, ele pediu demissão do emprego que ela estava como se fosse ela que tivesse pedido demissão. Então, mesmo com tudo isso, mesmo assim, ainda parece que as mulheres não têm crédito sobre isso diante das autoridades, elas não são ouvidas de fato. Sim, muito obrigada por esse comentário, Rayane, porque é exatamente assim. Inclusive, né, há pouco, eu não sei se todos sabem, mas um caso que está sendo noticiado recentemente, triste, mais um falecimento de uma criança bem pequena aqui no Brasil. A mãe, várias vezes, pelos que o noticiário está falando, fez boletins de ocorrência dessa criança, chegando em casa com sintomas, com experimentos. É uma guarda compartilhada e, no entanto, essa mãe não foi ouvida, nenhuma medida foi tomada, não se sabe se esses boletins de ocorrência viraram processo, né? Isso são o que as notícias estão trazendo e, felizmente, agora ocorreu essa criança ir para a casa do seu genitor e não voltar, né? Porque a criança sofreu maus tratos e veio a falecer. E estão presos os dois, o pai e a companheira, e está em investigação. Mas isso me fez lembrar o comentário da me fez lembrar desse caso, porque quantas vezes, né, essa mãe foi e relatou aos tratos, e lá também foi dito que ela
estava tentando uma guarda unilateral, né, uma guarda que impedisse dessa criança ter contato com esse genitor, né, com esse pai. Eu acho que é melhor a palavra pai, com esse pai. E, no entanto, ela não conseguia, mesmo a criança vindo com hematoma, mesmo a criança vindo com coisas que não podiam acontecer a uma criança, mas os relatos dela não foram suficientes. Né? Uma mãe, uma mulher, tentando gritar, tentando falar, tentando impedir, tentando impedir que acontecesse algo de ruim ou até evitar o pior. Mas ainda assim, né? A gente vê aqui um exemplo da lei, né? Ou o exemplo de alguém que representa a lei, um defensor público. E também agora, nesse caso, ainda aqui no Brasil, pertinho da gente. No entanto, essa mulher não foi amparada, essa mulher não foi ouvida, não houve um amparo devido e, infelizmente, veio o falecimento de uma criança. E hoje essa mulher está quebrada, arrasada. E aqui, no caso do artigo, graças a Deus, né, a mulher mais a família, mas ela perdeu também um filho. Né? E aí a gente vê que realmente esse comentário da Rayane é pertinente. Porque as mulheres têm as suas falas silenciadas. Ou a maioria das vezes o que elas falam não tem crédito. Né? E é preciso mudança. É preciso parar de fazer com que seja visto como comum, né? Como normal. Porque a misoginia também está aí na visão da sociedade. Também não ouvir uma mulher, também não dar voz a ela, também calar, também não tomar medidas cabíveis de segurança para ela e para os seus filhos, também é uma forma de crime contra essa mulher. Direito não exercido a esse direito. E aí a gente vê a extensão, né, disso tudo. Do sexismo, né, machismo, em si a misoginia. Eu acho que a gente pode terminar agora com uma oração. Eu peço desculpa por ter estendido um pouquinho mais. E vamos orar, então? Ó Deus, nós te agradecemos mais uma vez por termos estudos, oportunidades ainda. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha confortar os corações das pessoas que neste momento estão sofrendo por causa do sexismo. Também vimos pedir que o Senhor venha abençoar, fortificar todos aqueles que estão lutando contra a misoginia, contra o sexismo e em favor da igualdade.
E, por fim, pedimos que a sua luz brilhe cada vez mais forte para todos aqueles que estão no caminho. Porque cada vez que vai agora apertando e ficando estreito, mas nós precisamos confiar na luz do clamor da meia-noite, segurar nas tuas linhas e seguirmos firmes, apesar das dores, dos sofrimentos, das dificuldades. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado pelo estado. Amém.